Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Quase 80% dos chilenos disseram que é preciso mudar, dar fim à Constituição herdada do regime militar de Augusto Pinochet. Será a primeira Constituinte que se tem notícia composta por 50% de homens e 50% de mulheres. Os trabalhos devem começar em 2021, com um prazo de até um ano para a redação da Carta Nova. Como surgiram as manifestações de rua no Chile? Quem são os principais atores envolvidos? Quem ganha e quem perde? O que o Brasil tem a ver com tudo isso? Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre os últimos acontecimentos no Chile, eu recebo Eduardo Barbabella, pesquisador do Manchetômetro e doutorando do IESP-UERJ, e a nossa convidada Thalita Tancheit, professora da UFRJ, doutoranda em Ciência Política pelo IESP-UERJ e, sobretudo, especialista em Chile e Uruguai. Olá, Thalita, Eduardo, bem-vindos ao podcast. Oi, André. Olá, Thalita. É um prazer recebê-la no Manchetômetro essa semana. Olá, Eduardo. Olá, André. É um prazer estar com vocês falando de um momento tão especial para a história do Chile. Então, Thalita, pensando um pouco sobre o processo todo que aconteceu no Chile, a gente pode trazer o debate a outubro de 2019, quando a gente começa com as manifestações do aumento da passagem do metrô em Santiago. E aí, esse movimento de aumento do transporte cria um grande movimento que resulta no pedido, e na aprovação da Constituinte. E quando a gente vê um movimento desse, a gente já pensa em junho de 2013. O que a gente pode trazer de comparação? Porque não é algo simples, são dois países diferentes, são duas culturas diferentes. O que a gente pode trazer nessa comparação entre junho de 2013 no Brasil e outubro de 2019 no Chile? Eu acho que outubro de 2019 no Chile tem uma diferença, várias diferenças, mas tem uma diferença fundamental com a realidade brasileira de 2013, porque ele é uma representação de um mal-estar generalizado com o sistema político, com o sistema partidário e com o modelo chileno, com esse modelo neoliberal que vingou na transição à democracia. A realidade do Brasil em junho de 2013 não era essa, né? Se a gente for pensar qual que é o contexto brasileiro da época, é um contexto de crescimento econômico, de redução das desigualdades e de expansão de direitos sociais. Então, acho que daí a gente já pode ver como são comparações distintas de serem feitas. E por isso que eu acho, inclusive, que esse outubro de 2019 chileno conseguiu, ao fim, apontar para um sentido comum, que é como os chilenos dizem. Eu lembro que, quando eu comecei a olhar as manifestações, o que estava acontecendo lá, eu estava ressabiada, eu estava assim, ai meu Deus, o que isso pode levar, né? O que isso pode acontecer? Afinal, a experiência brasileira é extremamente controversa e difícil e tem saldos negativos dela. Conforme o mês de outubro foi passando, o que foi se vendo nas ruas foi um conjunto de demandas sendo sintetizadas em direção a uma proposta de uma nova Constituição com um profundo questionamento a esse modelo neoliberal que eu mencionava anteriormente. E daí eu comecei a pensar, olha, acho que está vindo uma coisa boa daí, porque essa demanda por uma nova Constituição, ela não é uma demanda nova. Na realidade, ela vem sendo posta no debate público desde 2006, quando ocorreu a Revolução Pinguina, que foi o primeiro questionamento a essa ordem neoliberal pelos estudantes secundaristas. Esse momento ele marca a reativação da sociedade civil, que desde então
tem estado muito presente nas ruas, nos debates públicos, no Chile. Então, esse outubro de 2019 não é algo também que vem do nada, sabe? Acho que o Chile vivenciou nos últimos 15 anos uma expansão e uma diversificação da ação coletiva. Então, outubro de 2019 seria mais a sua intensificação e a reunião desses diversos atores sociais em um só espaço, ocupando as ruas de uma forma conjunta. E o que me convenceu, na verdade, de que podia vir coisa boa do outubro de 2019 foi nas manifestações no dia seguinte ao golpe na Bolívia. E foi muito interessante, porque elas ainda tinham um caráter muito chileno, assim, de demandas muito próprias, por educação, por saúde, esse questionamento à Constituição. E aí, no dia seguinte do golpe da Bolívia, esse mar na rua estava tomado não só por essas bandeiras chilenas, mas pelas bandeiras Mapuche e o Ipirala. O Ipirala é a bandeira dos povos originários, muito reivindicada pelo Evo e pelos movimentos sociais bolivianos. E aí foi quando eu falei, cara, daí vem coisa boa, vai ser um troço legal. E daí também foi quando começou a desencadear já para um diálogo entre sociedade civil e sociedade política em direção a um pacto que permitisse uma nova Constituição para o Chile. Queria que você explicasse a dificuldade, por exemplo, que o estudante no Chile tem para se formar na universidade e também para a gente entender essa convulsão que teve, né? E o Estado subsidiário, né? A iniciativa privada sobrepondo ao Estado. A dificuldade que a população do Chile tem em ter acesso a serviços fundamentais, básicos, né? E é um modelo para muita gente aqui no Brasil, inclusive para a mídia brasileira. Tem uma coisa muito anedótica, André, que logo que ocorreu esse aumento de passagem, em outubro de 2019, eu não sei se vocês sabem, mas no Chile, o metrô ele varia de acordo com o horário, o preço dele. Então, nos horários de pico, o metrô é mais caro e fora dos horários de pico, o metrô é mais barato. Se eu não me engano, tem 3 preços diferentes do transporte do metrô. E aí, quando ocorreu esse aumento do preço do transporte público no ano passado, questionaram um dos ministros do presidente do Chile, Sebastián Piñera, o porquê do aumento e dizendo que isso seria inviável, porque a população já vive em condições precárias, então, mesmo que o aumento seja pequeno, ele iria impactar na vida das pessoas. E aí o ministro respondeu assim, ué, é só vocês não pegarem o metrô no horário que nós estamos aumentando a tarifa. É até melhor para vocês, porque vocês podem pegar mais cedo, pagar o preço mais barato e passar na floricultura de manhã para comprar flores para os chefes de vocês. Essa frase é uma coisa que não tem sido muito recordada, mas que para mim é a síntese desse sistema político do Chile que está de costas virada para a sociedade. E Maria Antonieta, né? Totalmente Maria Antonieta. É exatamente isso. Tipo, inclusive faz muito sentido, porque o Chile, as suas elites não se consideram latino-americanas, né? Se consideram europeias, suecas, francesas. Então faz muito sentido. Mas isso não é só no Chile, né? Característica da América Latina, as elites da América Latina, né? As elites latino-americanas que mandam os filhos irem estudar na Europa, né? O modelo de sucesso é o filho fazer graduação em Barcelona, essas coisas. Eu estou resgatando essa cena
porque isso diz respeito também a como esses atores, especialmente os atores políticos da direita, não entenderam a gravidade do modelo neoliberal sobre a vida das pessoas. Tanto que, quando eles olharam para as manifestações, eles olharam espantados. O que está acontecendo aqui? Como assim? A gente trouxe prosperidade, crescimento econômico. O que vocês estão questionando? E aí é o que foi colocado. Não é apenas o preço do metrô, mas o modelo educacional chileno, por exemplo, é um modelo muito análogo ao dos Estados Unidos. E até as universidades públicas no Chile são pagas. Então, é como se, por exemplo, a Universidade de Chile, né, que é a principal universidade pública do Chile, que seria equivalente a uma UFRJ, custasse o que a PUC do Rio custa. Isso é um absurdo e algo extremamente naturalizado, fazendo dois movimentos, né? Primeiro, um endividamento grande dos estudantes chilenos. Se você não é de uma família de elite que pode pagar pela sua universidade, você vai ficar 20 anos da sua vida profissional pagando essa mensalidade. E segundo, criando uma casta, né, uma elite muito pequena, porque para você acessar a essas universidades, você precisa tanto atingir as maiores pontuações no vestibular, no que seria o vestibular deles, quanto depois ter dinheiro para pagar isso. Então, é uma situação muito complicada que, inclusive, o primeiro questionamento a esse modelo neoliberal de uma forma mais massiva, ampla e que teve muita atenção, né, da mídia em nível internacional, foi justamente por meio das manifestações do movimento estudantil universitário, falando que modelo é esse? Esse modelo é um modelo de reprodução das elites e de exclusão social da nossa juventude. E, Thalita, só para a gente voltar um pouco a essa questão das manifestações de 2019, né? A gente tem, no Chile, nós não tínhamos lideranças claras no movimento, né? Foi um movimento que foi considerado sem essa grande liderança. Mas no Brasil a gente teve essa liderança, algumas pessoas, né, principalmente a mídia, criou as lideranças dentro disso. E aí a gente vê agora no Chile que a Constituinte será sem a participação dos atuais deputados. E eu queria ouvir um pouco de você, como é que esse movimento tem criado essas lideranças, né, na verdade, lideranças que vão participar dessa Assembleia. Como que isso floresceu no Chile? Como é que o movimento criou suas ramificações agora, com esse desenvolvimento? Posso acrescentar alguma coisa? Vai lá. Qual a participação das redes sociais nesse movimento? A extrema-direita aqui é muito forte nas redes sociais. No Chile isso acontece também? Ou a esquerda tem protagonismo lá? Ok. Então, Dudu, apenas uma correção. A Constituinte vai ser composta por representantes de partidos e por candidaturas independentes. Os partidos vão ter muita força nessa Constituinte. O que tem se discutido no interior dos partidos é que as listas recrutem 50% de lideranças partidárias e 50% de independentes, para que essas listas partidárias, que serão as mais competitivas, estejam abertas a pessoas que não são orgânicas desses partidos, mas essa é uma discussão que ainda está em aberta. O papel dos independentes e a reserva de vagas para povos originários é uma coisa que ainda não está muito bem definida. Com relação às lideranças do outubro de 2019,
Tem uma coisa curiosa, porque as manifestações de 2006, como eu dizia, de 2011 e dos anos posteriores, geraram lideranças muito importantes de uma nova esquerda, de uma esquerda renovada. Então, tem, por exemplo, desde novas lideranças no Partido Comunista, como a Camila Valejo e a Carol Cariola, mas também em uma nova coalizão política de esquerda, que é a Frente Ampla, como o Jorge Jetson e o Gabriel Boric. Nesse processo, de outubro de 2019, acho que porque foi um processo tão massivo e tão generalizado, não existem, ou pelo menos elas ainda não são aparentes, lideranças políticas ou lideranças sociais. O que existe, que eu poderia dizer, são duas lideranças que se tornaram figuras emblemáticas não pela sua capacidade dirigente, mas porque perderam a visão nos dois olhos em decorrência das graves violações de direitos humanos cometidas pela polícia durante as manifestações, que são o Gustavo Gatica e a Fabiola Campalai, que mesmo perdendo a visão, foram muito fundamentais na continuidade desses protestos. O Gatica, por exemplo, logo depois que ele perdeu os olhos, a visão, que ele foi entrevistado, ele disse: eu não me arrependo, eu perdi os meus olhos para que o Chile desperte. Foi muito ativo na campanha do Aprovo, nas propagandas, mas não sei que papel essas duas figuras terão, por exemplo, enquanto candidaturas independentes. Porque ocorreu uma coisa muito curiosa também, que ninguém quis ou não conseguiu tomar o caldo dessas manifestações para si. Porque agora essas discussões estão começando a rolar. A discussão até esse domingo era aprova, 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 aprova. É esse o nosso sentido comum. Depois a gente vê, depois a gente briga, né? E as brigas já até começaram a acontecer. Com relação às redes sociais, eu diria, André, que elas são dominadas pelo aprova. Foram dominadas pelo aprova. Assim. É claro que há uma presença da direita forte nas redes sociais, mas não tinha como, sabe? O sentido comum já estava muito dado que precisaria ter uma nova Constituição. Eu estava lendo, por exemplo, com relação ao gasto geral em propaganda para o plebiscito, a campanha do rechaço gastou 87% desses 100% do gasto geral. A campanha da prova gastou 13%. Então, é uma coisa assim, não tinha muito o que acontecer. Não à toa, o rechaço só ganhou em 5 lugares. Eles ganharam nas 3 comunas mais ricas de Santiago e ganharam na Antártica chilena, onde só tem militar, então é claro que eles iam ganhar lá, e numa outra comuna do sul, chamada Colchane, que tem forte presença das Forças Armadas em razão do conflito com o povo Mapuche. Então, uma coisa que não tinha mais muito para onde ir, o que acontecer, entendeu? Tanto que eles agora estão irados, assim. Tem uma coisa muito legal no Chile, que os canais de TV têm muito programa em que oposição e situação, esquerda e direita se confrontam. Então, você sempre consegue ver lideranças de esquerda e de direita debatendo em tudo que é canal chileno. Tem um monte de programa específico para isso. TV aberta? Em TV aberta. Então, CNN, Canal 13, TVN, várias TVs importantes do Chile, tem. Às vezes é 10, 11 horas da noite, não é no horário nobre. No horário nobre estão as novelas brasileiras. Mas
Mas tem uma coisa muito legal, assim, porque você consegue ver muito embate de ideias e mesmo âncoras brigando, sabe? Uma coisa muito legal. E daí eu tô desde domingo vendo, né, nesse looping. E, cara, a direita, ela tá desesperada. Ela tá desesperada, assim, desesperada. Eu tenho até medo, assim. Agora, te preocupa essa candidatura independente? Você não acha que reforça a antipolítica? Eu acho que depende como é que isso for feito. Acho que não dá para sair recrutando qualquer um, sabe? Sei lá. Você é cantor, vem comigo. Você tem 200 mil seguidores, vem comigo. Sabe o que me preocupa mesmo, André, no Chile? E em especial porque no Brasil a gente tem um PT, que é um partido profundamente enraizado socialmente nas camadas populares, ainda que isso tenha diminuído um pouco nos últimos anos. Mas mesmo outros partidos menores ou que têm uma força muito em um estado só, por exemplo, o PSDB em São Paulo, mesmo outros partidos têm um enraizamento social, uma capilaridade. Eu estou falando do PT porque PT tem 28% da simpatia, né, do eleitorado. Enfim, está sempre aí em torno desse 25% das preferências partidárias. O sistema partidário no Chile não tem isso. O Partido Socialista do Chile é um partido profundamente desenraizado, sabe? O que ocorreu pós-transição à democracia no Chile foi uma convergência neoliberal das forças de esquerda e das forças de direita. Tem uma discussão eterna se essa convergência neoliberal ocorreu porque era impossível mudar ou porque o Partido Socialista sucumbiu à ordem. Aquela discussão. Porque a concertação esteve no poder desde 1990 até 2010, é isso? Isso, a concertação. E nesse período todo manteve mais ou menos, né? Manteve o modelo intacto. Até porque não sei o equilíbrio de forças lá como era. Muito duro. Vários enclaves autoritários que o Pinochet deixou e que aí a concertação foi derrubando e uma capacidade de veto muito forte da direita, tanto por maiorias muito difíceis de serem alcançadas no legislativo para realização de reformas constitucionais, mas também por um sistema eleitoral que o Pinochet promulgou às vésperas dele sair do poder, que sobre-representou a direita. Então, muito duro. Mas, ainda assim, teve, sim, um processo de renovação socialista. Eu estou falando do Partido Socialista do Chile porque ele era o polo de esquerda da concertação. Então, é de quem a gente tem que esperar. Mas você diz que ele não tem enraizamento porque não tem ligação com movimentos populares, movimento sindical, nada disso. Zero. Um troço, assim, conexão apenas eleitoral. Não tem nenhum lastro. E os estudantes? Não tem uma associação, alguma coisa ligada a algum partido? Tem, sem nenhuma identificação com os socialistas, com o Partido Socialista. O partido tradicional, que tem enraizamento social, mas que é pequeno, porque foi muito combatido, é o Partido Comunista chileno, que eu acho que é fantástico, assim. E daí, os outros partidos que têm lideranças estudantis, lideranças feministas e tudo mais, são os partidos da Frente Ampla, que têm origem nesses movimentos estudantis e nessa diversificação e expansão da sociedade civil nos últimos anos. Qual que é o problema da Frente Ampla? Eu tenho mencionado isso. O problema da Frente Ampla é que a sua própria origem implica que as suas lideranças sejam oriundas da elite chilena, porque eram lideranças estudantis das principais universidades do país que tinham mensalidades altíssimas.
que são os filhos dos dirigentes da Concertación. Então, por mais que eles tenham um programa político muito mais atualizado, mais à esquerda, e tenham um questionamento muito mais contundente a esse modelo neoliberal, eles tampouco têm enraizamento social, enraizamento popular, de bairro, sabe? De periferia, de comunidade e etc. E o sindicalismo no Chile é muito fraco, porque o modelo neoliberal destruiu com a organização sindical. Eu entrevistei uma liderança do Partido Socialista do Chile. Quando eu entrevistei ele, ele era até diretor da TV nacional chilena. Então, eu até fui lá na TV. Ele foi assessor do Allende, exilado, enfim, toda aquela história, né? Porque lá no Chile você encontra uma liderança do Partido Socialista e tem uma história tensa por trás. E aí ele me falou uma coisa, ele falou assim, cara, vocês tiveram São Bernardo do Campo, vocês tiveram ABC Paulista. Quando a gente pôde voltar do exílio, já não tinha mais nada. Todo mundo tinha sido assassinado, o neoliberalismo já imperava. Então é uma coisa complexa também. Uma coisa que eu gostaria também de ouvir um pouco de você, Thalita, é no plebiscito a Constituinte será 50% constituída de homens e 50% de mulheres, ou seja, teremos uma paridade que é essencial para a gente pensar. Qual é o tamanho dessa vitória no Chile? Para a gente poder também entender um pouco da importância dessa conquista, que foi construída durante o processo, né? Ela foi construída dentro do Congresso, aprovada, mas é uma conquista muito importante. Qual é o tamanho dessa conquista? Gigantesca. Chegou a se cogitar ter uma participação indígena também, não? É o que está sendo discutido agora, que a direita está querendo barrar. Estão fingindo que são a favor, com um projeto de lei horroroso, que inclusive ameaça a paridade, sobre-representa eles, e estão querendo barrar o projeto dos povos originários. Isso está em discussão essa semana. Todo dia eles adiam a discussão. Fala um pouquinho da paridade, Thalita. Paridade, a vitória é gigantesca. A vitória é gigantesca, é uma coisa imensa, assim. Que tem a ver também com o que eu tenho insistido, né? Que é que outubro de 2019 é o que chegou a gente, mas tem anos de reativação da sociedade civil por trás. Por que é gigantesca? A transição à democracia do Chile foi muito nociva para as mulheres. Então, por exemplo, até 2004, não existia lei de divórcio no Chile. Até recentemente, segundo o governo Bachelet, não lembro o ano, mas entre 2013 e 2017, o Chile era um dos únicos países do mundo em que o aborto era crime em absolutamente todos os casos. Foi a Bachelet que conseguiu derrubar essa lei e agora o Chile é que nem o Brasil, é permitido em 3 casos. A sociedade chilena e as suas elites são extremamente conservadoras com relação aos direitos das mulheres. E há uma explosão feminista que acompanha um movimento internacional e muito latino-americano. Qual que foi a sagacidade das mulheres do movimento feminista chileno? Elas já tinham uma organização e uma entrada nas instituições, porque em 2016 e em 2017, elas elaboraram uma lei de cota para as mulheres, que aumentou a representação política das mulheres no legislativo. Então, elas já tinham um corpo de especialistas organizadas na rede de politólogas, né, que é uma articulação de cientistas políticas latino-americanas,
com a entrada nas instituições, com diálogo, com parcerias, fazendo lobby. Quando eclode esse outubro chileno, uma das principais coisas que tem a atenção mundial são as violações de direitos humanos das mulheres. Assédio sexual, estupros, uma situação extremamente complicada, assim, né? Além das graves violações de direitos humanos no geral, tem violações específicas sobre os corpos e as vidas das mulheres que desembocam naquela performance, o violador é você, o estuprador é você, que foi cantada no Chile, no Brasil, no mundo inteiro. Aquilo é de lá. E aquilo dá um sentido comum muito favorável às mulheres. Muito favorável às mulheres e com muita visibilidade para esse feminismo. Quando é feito o pacto por um plebiscito que iria decidir sobre uma nova Constituição, há uma perspicácia muito grande das mulheres na academia, nas instituições e na sociedade civil de dizer: sem mulheres não há Constituição, queremos paridade. E aí, redatam um projeto de lei belíssimo, já prevendo todas as críticas que poderiam vir da direita, então já dando conta, já preparadas para o que poderia vir, com uma sociedade muito favorável a que isso fosse aprovado, e uma articulação muito bem feita nas instituições, inclusive com parlamentares de direita, que apoiaram elas. Então, assim, para mim foi uma daquelas coisas, sabe, de mestre, assim, uma janela de oportunidades muito bem aproveitada e que sim, Eduardo, é muito relevante para o Chile. Nesse sentido, pensando em como a mídia chilena se posicionou na questão da Constituinte, como eles viram essa Constituinte ao longo do tempo, né, nessa construção. E eu queria também saber um pouco como foi o posicionamento dos ex-presidentes, né? Como a Bachelet se colocou, como os presidentes chilenos se colocaram, e também pensando até no Piñera, que muitos falam que ele tomou a decisão da Constituinte para se salvar, e aí a salvar o mandato dele, né? E aí como essas articulações ocorreram no Chile. Thalita, só uma curiosidade. E como que é o mercado jornalístico lá? Também é concentrado na mão de poucas famílias? Então, sobre o posicionamento dos presidentes, dos ex-presidentes do Chile com relação ao outubro de 2019 e ao plebiscito, o Chile teve, desde a sua transição à democracia, 5 presidentes. O Patrício Elwin, que já faleceu, um representante do Partido Democrata Cristão, o Eduardo Frei, que é filho de um ex-presidente do Chile, também chamado Eduardo Frei, que descobriu-se no final de 2018, início de 2019, que foi assassinado pela ditadura militar por envenenamento, mas é um presidente que não tem muita relevância no debate público, que foi eleito basicamente pela memória do pai e que não deixou nenhuma marca significativa. Temos o Ricardo Lagos, que tem relevância ainda, em especial porque tem muitos vínculos com a elite política e empresarial chilena, mas que não é uma força grande assim, né? Inclusive porque ele é muito responsabilizado por ter perpetuado o modelo neoliberal, na medida em que ele foi o primeiro presidente do Partido Socialista do Chile eleito depois de Allende, que teve como preocupação a estabilidade política e a manutenção desse pacto, então ele tampouco é uma força
carismática, por exemplo, não é possível comparar o Ricardo Lagos com o Tabaré Vaz, com o Evo Morales, com o Lula. E temos a grande figura carismática chilena, que é a Michelle Bachelet. Ela organiza o debate público no Chile até hoje. O último governo dela foi muito fraco, tiveram muitas crises no governo, em alguma medida porque ela tentou tensionar com esse modelo neoliberal e não conseguiu. Foi muito boicotada. Mas a Bachelet, por exemplo, ela entregou para o Pinheira, quando ela passou a faixa presidencial para ele em março de 2018, uma proposta de uma nova Constituição. Ela realizou, ao longo do mandato dela, diversas reuniões territoriais que redigiram uma proposta de nova Constituição. Uma das primeiras medidas do Pinheira, quando retornou à presidência em 2018, foi se reunir com empresários e dizer que a proposta da Bachelet estava enterrada e que não teria problema porque a cidadania tampouco tinha essa demanda, isso era uma coisa muito específica, muito restrita, sem capilaridade. Só que a Bachelet está na ONU, né? Ela está no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, e ela tenta se posicionar muito pouco com relação ao debate político do Chile, para poder atacar as questões que o cargo dela pede, que é de lidar com os direitos humanos. Então, ela deu só uma declaração às vésperas do plebiscito, que foi algo assim: é sério que vocês estão me perguntando isso? É claro que eu sou a favor de uma nova Constituição, e é claro que eu sou a favor de que ela seja feita por uma Assembleia Constituinte. Foi isso, assim, basicamente. Porque ela está lidando agora, e aí ela retorna ao debate, é muito atacada, com as violações de direitos humanos que vêm ocorrendo no Chile desde o ano passado. Então, ela tem tido muito tato, sabe? Para lidar com essa situação. O Pinheira, ele não tem responsabilidade nenhuma nesse processo constituinte. Se o sistema político como um todo, como eu comentava... Thalita, é curioso você dizer isso, porque a Miriam Leitão escreveu na coluna dela essa semana, dando um protagonismo para o Pinheira, que foi ele que convocou o plebiscito. Eu fiquei chocada com o tratamento dos jornais brasileiros e com a hipervalorização do Pinheira. Eu vou explicar o que aconteceu. Quando começou a ocorrer as manifestações, quando elas começaram a ser massivas, o governo não sabe responder e responde com repressão, 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 polícia, militarização. Não tem reeleição no Chile. Então, tampouco é uma grande preocupação do Pinheira que ele tenha um novo mandato, porque isso não existe. Os parlamentares da coalizão governista, que se chama Chile Vamos, ficaram loucos, porque parlamentar se reelege. Como é que um parlamentar se vincula a um governo desse, que só reage mal a um mal-estar generalizado? E aí começa uma disputa dentro da coalizão, muito forte, inclusive com o presidente. Essa coalizão ela tem dois partidos principais, que é a União Democrática Independente, que é um partido criado pelo Pinochet, então é o partido da herança pinochetista, e a Renovação Nacional, que é o partido do Pinheira, um partido mais liberalzão, assim, que ainda tem alguma disputa, né? Ele criou um problema na coalizão e o próprio presidente do partido dele desautorizava ele. Dizia, não,
não representa a gente, não é assim que a gente acha que tem que lidar, não é esse o trato, não está correto isso, pedindo, inclusive, em alguns momentos, a renúncia do braço direito do Pinheira, que é o ministro do Interior, Andrés Chadwick, que é, inclusive, primo do Pinheira, porque a política chilena é toda feita por famílias, então você sempre descobre que o pessoal é irmão, primo, tio, sobrinho. E aí, quando o Legislativo negocia essa nova Constituição, o Pinheira não tem nenhuma interferência. Nenhuma. Naquele momento, a popularidade do Pinheira era inferior à do Temer. O Pinheira conseguiu superar o Temer, o presidente com a pior avaliação da história do Brasil. Então, assim, nenhuma legitimidade e nenhum interesse, nem mesmo de seus aliados de estarem vinculados a ele. E daí o pacto ocorre, eu diria assim, o pacto ocorre apesar do Pinheira, sabe? Tanto que as fotos, eu não sei quais as fotos que a mídia brasileira está circulando aqui, mas as fotos do pacto são no Legislativo, não são no Palácio La Moneda, não são no Executivo. Eu estava virada acompanhando na TV chilena esse dia, né, que os parlamentares estavam fazendo o acordo, e não tinha uma menção ao Pinheira. Os parlamentares não falavam do executivo. A única preocupação deles era falar com a cidadania. Dizer, olha, se o governo não está fazendo nada, o legislativo está aqui tentando dar alguma resposta para vocês. Então, assim, essa imagem de que foi o Pinheira que puxou isso, escutou a cidadania, ela é absolutamente falsa e inflada. É óbvio que ele teve o papel de assinar, né? Dizer, ok, claro, se o executivo não assina, não tem plebiscito. Mas ele não tem nenhum protagonismo nesse processo. Eu diria, inclusive, que ele talvez seja, se há uma figura derrotada nessa época, né? Estou falando desse final de 2019 em específico. Se tem uma figura derrotada, essa figura é o Pinheira. Thalita, você não chegou a falar do mercado. Do mercado, eu diria, por exemplo, e eu estou dizendo assim, como alguém que busca se informar, né? E não como uma especialista. Você tem o El Mercúrio, que é o jornal da direita, né? Do Pinochet e tudo mais, que é um jornal, inclusive, que tem um layout horroroso. Então, eu nem abro para me informar, porque é realmente muito ruim, assim. Você tem lá a Terceira, que seria o segundo jornal competindo, que eu acho, assim, é claro que ele é bem criticável, mas eu acho que ele é bem razoável, se a gente for comparar com Folha e Globo. Por exemplo, eu me informo bastante por esse jornal. Eu gosto de vários colunistas desse jornal e eu assisto alguns programas deles no YouTube. A CNN chilena é super forte. Uma das principais jornalistas chilenas, ela é âncora da CNN, Mônica Rincón, e ela é extremamente razoável, muito razoável. Inclusive, eu acompanhei ela, que ela fez a cobertura das eleições de 2018 no Brasil, e é uma pessoa muito boa, assim. E daí você tem alguns outros meios que correm por fora, que é o El Mostrador, o El Ciudadano, El Desconcierto, El Dínamo. Eu tenho a impressão que tem uma maior capilaridade e que tem também muito mais dinheiro do que as mídias alternativas brasileiras, assim, porque, como eu estava mencionando para vocês, setores, por exemplo, como o Partido Democrata Cristão, o Partido Socialista do Chile, o terceiro partido da antiga concertação, que é o Partido por la Democracia, também pertencem às elites. Então, eles têm grana.
eles moram nos bairros mais ricos de Santiago. Os filhos deles estudam nos melhores colégios. Então, acho que isso gera uma diferença também, né? Se nós formos pensar, por exemplo, no caso do PT e das elites políticas do PT, tirando o Suplicy, ninguém tem sobrenome, sabe? É tudo professor, ex-bancário, ex-sindicalista. Se você pega, por exemplo, a juventude do PT, é algo que sempre me chama muita atenção quando eu vou ao Chile. A juventude do PT é um troço muito popular, de periferia e etc. Eu tenho vários amigos da esquerda chilena, jovens, e sempre que eu vou para lá eu encontro, vou para as festas e tal, é uma outra coisa, né? É uma coisa da elite, que eles moram nesses bairros, eles têm carro, eles estudaram nas principais universidades. Então, eu não sei, eu estou jogando assim, falando no achismo, mas essa é uma hipótese minha para que exista uma maior pluralidade, talvez. Não sei se pluralidade, mas é mais fácil de acessar informações mais isentas do que no Brasil. Com isso, gente, eu não estou querendo dizer que os meios de comunicação falaram: caraca, que legal! Olha essa manifestação, que coisa linda! Nossa, outubro chileno. Não. Eles tentaram muito inicialmente, inclusive, enquadrar isso como algo naquela chave de junho de 2013, de vândalos depredando o patrimônio público, a polícia está reagindo porque ambos os lados são violentos, etc. Mas, como eu mencionava anteriormente, se em junho de 2013 tinha algo para disputar, e a mídia brasileira conseguiu disputar isso, em outubro de 2019, no Chile, já teve, de uma forma muito rápida, um sentido comum favorável a essas manifestações, questionador do modelo neoliberal chileno e pró um plebiscito para uma nova Constituição muito sólido. Então, é claro que esses enquadramentos, eles fizeram isso, não sei se vocês lembram, às vésperas do plebiscito, falando que incendiaram uma igreja no Chile. Foi matéria aqui nos jornais brasileiros, né? Mas nenhum jornal brasileiro mencionou que quem incendiou essas igrejas foi um funcionário das Forças Armadas, da Marinha chilena. Então, provavelmente um infiltrado. Tanto que isso nem foi matéria no Chile como foi no Brasil. Será Porque que se ele, discute será que ele vai isso se muito. aposentar como capitão? Se tiver esse tratamento no Chile, né, vai ver vir até presidente. Mas é isso, assim, acho que não tinha como, sabe? Não tinha chance para a mídia nesse caso. Lili, voltando à questão neoliberal. Um dos principais pontos que o Chile sempre foi queridinho da mídia brasileira é, claro, essa tendência neoliberal que foi construída e a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência sempre foi muito bem vista aqui, se questionou muito aqui, vamos fazer a reforma da Previdência no Brasil, e depois que começou a discussão aqui, se descobriram os problemas da reforma previdenciária chilena, que é inclusive um dos pontos de outubro de 2019. Um dos pontos é essa questão da reforma da Previdência. Então, como é que tem sido esse debate sobre a reforma da Previdência desde 2019 lá no Chile? Como é que isso foi construído? Cara, é muito triste como a mídia brasileira comprou esse modelo chileno. Como a mídia internacional, né? Comprou esse modelo chileno e esse Estado subsidiário de supremacia do mercado. Tem duas coisas que eu sempre chamo a atenção, que eu acho que são bem emblemáticas desse Estado subsidiário, e aí eu vou chegar na Previdência. Eu já mencionei educação, saúde vai no mesmo sentido. Eu comentei recentemente
em alguns lugares, algumas entrevistas, que o Chile é o único país do mundo em que a água não é um direito humano. E uma outra coisa, e aí indo já para essa questão da previdência, é que se vocês forem a Santiago algum dia, reparem em quem são os camelôs. Agora não tanto, porque o Chile recebeu muitos refugiados haitianos que têm ocupado esse espaço, né? Mas isso é um assunto para um outro momento, como o racismo tem operado lá. Mas até muito pouco tempo atrás, se você ia para o Chile e você via quem eram os camelôs, eram idosos, eram velhos, por conta do modelo previdenciário chileno. Tem alguns anos que existe um movimento chamado No Mais AFP, que é Não Mais Agências de Fundos de Pensão. Acho que seria essa a tradução, que é justamente questionando a previdência chilena, porque é um modelo de previdência privada. Então, quem administra a previdência das pessoas são as agências privadas, que cobram taxas altíssimas. Você vai em Santiago, tem dois tipos de propaganda, em outdoor, em tudo que é canto. Uma é estude aqui, outra é faça o seu fundo de pensão aqui. É um modelo de mercado, assim, né? De educação, que foi transformado em alguma medida pela Bachelet, e de previdência, que tem-se muita dificuldade de mexer. Por exemplo, a grande discussão da pandemia e que o legislativo conseguiu aprovar foi que as pessoas pudessem sacar 10% de sua previdência no contexto da pandemia. Só que isso foi extremamente difícil. Foi aprovado de forma emergencial, estão tentando estender a validade, eu não me lembro quantos meses era, e isso é extremamente difícil, porque a direita tem um poder de veto muito grande, né? Essas AFPs são muito bem organizadas e têm um lobby muito forte no Congresso. Tem vínculos orgânicos com o Pinheira e também é como o empresariado chileno especula com o dinheiro da população. Então, algo, por exemplo, análogo ao INSS, ao nosso FGTS, existe de uma forma extremamente precária no Chile. E se o movimento no Chile, né, é de questionamento a essa ordem, é muito triste pensar que é nessa ordem tão deletéria, que gerou condições de vida tão precárias na população, ok, as pessoas não morrem de fome no Chile como morrem no Brasil, mas vivem mal, vivem sem saneamento, vivem em condições ruins, não conseguem pagar o metrô, não conseguem fechar as contas do fim do mês. E o modelo não permite que isso seja modificado. Quando a Constituição brasileira permite uma modificação. E é isso que estão querendo atacar no Brasil, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando, essa comparação, mas é isso. Se o Chile quer ter alguma coisa parecida com a nossa Constituição de 88, vamos ver como é que isso vai ser, porque depende muito, né, da coordenação da esquerda para obter 2/3 da Assembleia Constituinte, para tirar o poder de veto da direita. Mas se o Chile quer erguer uma experiência análoga à brasileira, o Brasil quer destruir aquilo que nós tivemos de mais virtuoso nos últimos 30 anos. O Brasil não, né? As elites brasileiras. Então, Thalita, para terminar de uma forma mais otimista, né? A Gabriela Prioli escreveu na Folha, disse que a volta do kirchnerismo na Argentina, a eleição do Arce na Bolívia e o sim pela mudança da Constituição no Chile
Mas uma possível derrota do Trump esse ano pode talvez significar uma tendência, uma reviravolta à esquerda no continente. Então, eu tenho dito isso também, que eu acho que a gente não vai vivenciar giros à esquerda ou à direita massivos na América Latina, em formas de onda, como ocorreu na década de 90, com a hegemonia da direita, e nos anos 2000, com a hegemonia da esquerda. O que eu acho que nós vamos ter, e é uma frase que eu tenho usado, que o retrato de agora é de um continente em disputa. A novidade, que é o que é pouco valorizado no debate público, é a existência de partidos de esquerda eleitoralmente competitivos. E essa é a grande novidade da América Latina, se a gente for olhar para a sua história, né? Para os últimos 150 anos aí de América Latina e de países independentes. Se continuarmos vivendo sob democracias, acho que a tendência é termos alternância de poder, me parece, né? Em especial porque tem países em que a presença da esquerda continua muito tímida também, e países muito relevantes, por exemplo, Colômbia e Peru. Não dá para a gente olhar para a América Latina ignorando Colômbia e Peru. Colômbia é o terceiro país mais importante da América Latina, depois de Brasil e de México. Duas questões com relação a isso. A primeira é que, falando, né, sobre essa ideia de um continente em disputa, sobre essa alternância, que é muito característica das democracias, né? Se você olha na Europa, a esquerda fica um tempo, depois a direita retoma o poder e tudo mais. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande para a direita no continente, que é muito peculiar da América Latina. E é que o programa da direita ele é muito pouco sedutor para a nossa realidade, porque ele não ataca o nosso principal problema, que são os altos níveis de desigualdades socioeconômicas. Então, me parece que o êxito da direita vai sempre esbarrar nisso. Inclusive, esses atores têm tentado não falar sobre economia, vamos pensar na campanha do Bolsonaro, né? Ou no uso que eles fazem da Venezuela como espantalho. Eles têm tentado não falar sobre economia porque eles sabem que não tem apelo, que o programa deles não tem apelo popular. Para finalizar, e daí é uma coisa que, pensando um pouco no Brasil, né, a capacidade dessa configuração influenciar o Brasil, eu acho que é positivo, né? Não estou dizendo também que essas vitórias não são positivas ou nada disso, muito pelo contrário. Mas que eu acho que a gente esbarra numa coisa assim, que é preciso entender no Brasil, que não existe retomada da esquerda sem entender o papel que o PT cumpre no sistema partidário brasileiro. Porque as pessoas falam de antipetismo, mas elas não falam de petismo. E o petismo representa entre 25% e 30% do eleitorado brasileiro. É claro que o PT tem um desafio aí de atualização programática, de renovação das lideranças, mas o PT é o único partido com enraizamento social da esquerda brasileira. O único partido comparável ao MAS, ao kirchnerismo e ao peronismo, à Frente Ampla, no Uruguai. Não foi rede social que elegeu essa galera, né, gente? Foi organização do território. Então, acho que isso precisa ser pensado. Eu acho que, inclusive, seria bom se a própria Gabriela Prioli pensasse sobre isso em suas análises políticas. Thalita, obrigado pela participação. Muito legal. Eu que agradeço
e que o Chile possa ser um exemplo para que a gente siga defendendo a nossa Constituição de 88. Dudu, obrigado mais uma vez pela participação, parceria aí. Obrigado, André. Obrigado, Thalita, por aceitar o convite e dar uma verdadeira aula sobre o Chile. E acho que elucidou muitas questões que, com certeza, muita gente tinha sobre todo esse processo. Legal, é isso, gente. Neste episódio você ouviu sobre os últimos acontecimentos no Chile. Uma aula sobre a política chilena. Para saber mais, acesse o nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.